Salve, salve galerinha, como é que vocês estão? Vamos para mais uma aulinha de matemática. Eu sou o professor Guilherme Guiza e essa aula é sobre volume de sólidos. Na verdade, a gente vai definir como é que funciona essa medida espacial de volume, certo? E vamos também falar um pouquinho de capacidade, tá legal? Então organize seus estudos de vocês aí e vamos lá. Bom, lembra que figuras espaciais são figuras geométricas que ocupam uma região no espaço, certo? Então nós estamos falando de figuras tridimensionais, tá legal? Bom, aí ó, eu tenho vários exemplos de figuras espaciais aí, são variadas as formas dessas figuras espaciais. Então vamos lembrar algumas principais aí, que são essas que a gente geralmente calcula os volumes, tá legal? Algumas figuras são você precisa de conhecimentos muito mais elaborados, muito mais evoluídos, né, que você aprende só lá no ensino superior para você calcular o volume. Mas das figuras mais comuns a gente consegue calcular, por exemplo, do cubo, né, do paralelepípedo, que é a caixa, o tijolo, né, esse paralelepípedo, prismas de forma geral, tá bom? A gente vai falar também de prismas, a gente vai falar de cilindro, da pirâmide, do cone, e aí uma outra figura que a gente consegue também calcular, não vou falar nesse vídeo, mas a gente também consegue calcular o volume de esferas, tá bom? Então, cubo, paralelepípedo, prisma, tal, são figuras mais comuns que a gente consegue calcular esse volume, tá legal? Antes a gente vai fazer uma classificaçãozinha, que a gente vai relembrar o que significa poliedro. Então, poliedros são figuras espaciais fechadas, formadas por faces planas e poligonais, tudo bem? Vai muito parecido, muito semelhante à ideia da definição de polígonos, né? Lembra lá na geometria plana, quando a gente definiu polígonos? Qual que era a jogadinha? Polígonos eram figuras planas, fechadas, formadas por segmentos de reta. Agora, poliedro já é tridimensional, então são figuras espaciais, fechadas. Então, vale a mesma ideia de ser fechada, formada por faces planas e poligonais, tá bom? Então, ó, eu tenho dois tipos de poliedros que a gente calcula volume aí, né? Então, ó, por exemplo, prismas, né, que também engloba cubo e paralelepípedo. Então, cubos e paralelepípedos. Pirâmides são poliedros. Já outras figuras, por exemplo, que nem essa daí que está girando no nosso cantinho, também são poliedros, né? Só que a gente não calcula o volume porque são figuras com muitas características que a gente não conhece para calcular o volume. Agora, cilindro, cone, esfera, né? Então, cilindros, cones e esferas não são poliedros, tá bem? Mas a gente calcula o volume mesmo assim. Então, só para vocês saberem classificações diferentes. E aí tem um tipo de poliedro que são muito interessantes desses poliedros, chamados de poliedros de Platão. Qual que é a característica desse poliedro de Platão, galera? Eles são formados por faces que são polígonos regulares, então eles são poliedros regulares. Então, ou você trabalha com triângulos equiláteros, ou você trabalha com quadrados, ou você trabalha com pentágonos regulares, tá bom? Então, ó, quem são esses poliedros aí? É o tetraedro, que é essa pirâmide verdinha aqui, ó, que ela é uma pirâmide triangular, tá vendo? Então, são 4 faces triangulares aí, tudo bem? São todos triângulos equiláteros. Aí você tem o cubo, mais famosinho aí, o cubo também é chamado de hexaedro, são 6 faces quadradas. Aí você tem o octaedro, olha o octaedro, como se fossem 2 pirâmides. Como se fossem 2 pirâmides de base quadradas, opostas aqui, tá vendo? Ó? Esse é o octaedro, olha lá, também estão todas faces triângulos equiláteros. Aí você tem o dodecaedro, que são 12 faces pentagonais regulares. Essa figura vermelhinha aqui, olha lá que bonito, ó, o dodecaedro, tá bom? E aí você tem o icosaedro, que é essa figura maravilhosa aqui, ó, são 20 faces, são triangulares, são triângulos equiláteros, tá vendo? Então esses são os poliedros de Platão, né? Para quem algum dia já jogou jogos de tabuleiro, tem alguns jogos de tabuleiro que existem dados que são de mais valores além do dado de 6. Então, se você tiver um jogo de tabuleiro que tem um dado que tem 4 números, outro que tem 8,
tem 12, tem 20, eles são baseados nessas formas geométricas aí. Tá legal? Bom, por que a gente está falando desses poliedros? Por que eles são tão importantes? Lá na Grécia Antiga, acreditava-se que essas figuras espaciais elas tinham relações com elementos da natureza. Então, o tetraedro lá embaixo, o tetraedro ele é relacionado ao fogo, o cubo relacionado à terra, o octaedro aí relacionado ao ar, os cosmos relacionados ao dodecaedro e o icosaedro relacionado à água. Então, eles tinham essa relação com os elementos da natureza aí. Tá bom? Ó, outra informação importante que é legal para falar sobre poliedros são os elementos desse poliedro, né? Então, por exemplo, ó, você tem face, que é o polígono que forma cada um formado, né? Que juntos eles formam o nosso poliedro, cada uma é uma face poligonal, tudo bem? A aresta, que é só esse lado, a lateral, né, o lado desse polígono é chamado de aresta, e o vértice continua sendo o mesmo vértice da geometria plana aí. Tá legal? Então vale a pena você lembrar desses elementos. Bom, como é que a gente estabelece a ideia de volume, certo? Então seria o quê? O espaço ocupado por essa figura, né, na região dessa figura, tudo bem? Então, ó, vamos pensar no cubo inicialmente, na mesma ideia que a gente fez lá para o cálculo de áreas, lá do quadrado, né? Então, lembra o que eu fiz lá? Eu peguei um quadrado, aí eu peguei uma unidade padrão, e aí eu fui lá e, né, quadrangulei todos os pedacinhos aí. Então, eu fui ver quantas unidades padrões cabiam nessa minha figura, tudo bem? A ideia do cubo vai ser a mesma, ó. Vou pegar um cubo, aí vou pegar uma unidade padrão, sem um cubinho aí. Então, por exemplo, esse cubo aí tem... O cubinho, ele tem 1 centímetro cúbico, por exemplo, é uma unidade padrão. Ou uma outra unidade cúbica. Peguei essa unidade aí. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou ver quantas dessa unidade básica e padrão cabem. Ó. Então, fui contando. Ó, 4, 5, 6, 7. Fui contando. Quando eu colocar e completar todo o meu cubo, eu vou ter o volume desse meu cubo. Tá legal? Então, eu vou ver quantos cubinhos cabem numa aresta nessa direção horizontal, né? Aí eu vou ver quantos cubinhos cabem nessa outra direção e quantos cubinhos cabem nessa outra dimensão, formando 3 dimensões aí, certo? E aí, por exemplo, no caso do cubinho, do cubo, eu estou vendo a quantidade de cubos de uma aresta, da outra e da outra, porque são todos a mesma quantidade, então aresta ao cubo. Por isso que o elevado a 3 tem essa nomenclatura de ser elevado ao cubo, justamente por causa do volume. Tá bom? Viu que facinho? Viu que tranquilo? Bom, uma outra ideia de você calcular volume, por exemplo, que você usa para calcular volume de prismas, são as figuras que vocês vão colocando, acumulando, certo? Então, antes, ó, lembrando que prismas são os poliedros que possuem 2 bases paralelas iguais. Então, qualquer figura espacial que tenha 2 bases paralelas e iguais, você está falando que são prismas, certo? Aí eu coloquei um monte de prisma aí para você lembrar, olha lá, ó. Um prisma de base quadrangular, o prisma de base triangular, o prisma de base hexagonal, certo? Precisa ser retinho? Não, olha esse outro prisma aí, ó, esse roxinho, ele é um prisma de base pentagonal também, né? Então, são 5 lados da base, são 2 bases paralelas, ele fica tortinho porque elas não estão na mesma direção, mas são bases paralelas, certo? A mesma coisa com o verde último aí. Então, existem vários tipos de prisma, tá? Então, qual que vai ser a ideia? Você vai acumulando figuras da base. Então, olha que interessante, ó. Você vai pegar um hexágono, por exemplo. Quero montar o prisma de base hexagonal, igual aquele amarelinho ali da representação. Então, eu peguei o meu hexágono, certo? Que é uma figura plana, e vou acumulando em cima dele várias figuras. Olha lá como que ficaria, ó, certo? Aí, esse monte de figura aí que eu vou acumulando, eu vou formar o quê? Um prisma de base hexagonal. Então, ela formou uma figura espacial como se fossem várias bases sendo acumuladas uma em cima da outra. É a ideia da minha folha sulfite e da resma, né, que é aquele bloco com 500 folhas sulfite. Tá vendo? Então, a folha sulfite é uma figura plana, certo? De maneira geral, né, a ideia de uma figura plana. E aí, quando eu junto 500, eu formo um paralelepípedo, que seria um pacote com 500 que tem uma altura,
certo? Então, basta que você tenha a área dessa minha base, e aí você multiplica pela altura que forma quando você faz essa pilha de figuras da base aí, certo? Então, de maneira geral, o volume do prisma é você calcular a área dessa base vezes a altura. Aí, por que eu coloquei a B ali, gente, como área da base? Porque essa base pode ser qualquer base, né? Então, vale você lembrar que o cubo e o paralelepípedo também são prismas, porque eles também têm duas bases paralelas. Então, essa base pode ser um quadrado, essa base pode ser um triângulo, essa base pode ser um trapézio, qualquer figura geométrica plana que vocês conhecem, qualquer polígono pode ser a base, desde que você tenha e você vai acumulando essas figuras aí. Tá legal? Bem tranquilo? Bom, a ideia do volume de cilindro é exatamente o mesmo. Qual que vai ser a diferença? É que eles não são poliedros, mas a ideia é que são formados por duas bases circulares paralelas iguais. Então é a mesma coisa do meu prisma, só que a base agora é um círculo. Então olha lá, eu tenho a base que é um círculo, e aí eu vou acumulando um círculo em cima do outro até formar o meu cilindro. Tá vendo? Então, olha lá, ó. Só que agora a área da base eu já conheço, porque como é sempre círculo, ela é sempre πr². Lembra lá como que é a área da base de círculo? Então, o volume do cilindro, área da base vezes a altura, na mesma ideia do prisma. E agora, que figuras que estão faltando? Está faltando a ideia da pirâmide e do cone, certo? Então, presta atenção como é que a gente vai fazer a ideia do volume da pirâmide do cone. Bom, se a pirâmide ela tiver a mesma base, a mesma altura do prisma, o seu valor será 3 vezes menor que o prisma. Gente, é uma ideia intuitiva. Se você pegar uma pirâmide, ela tem a mesma altura do prisma, tá vendo? A mesma altura. E você for lá encher ela e tentar encher seu prisma, você vai encher só 1/3 do prisma. Tá vendo? Ó? Então, desde que você tenha a mesma base e a mesma altura, se você pegar e for encher, você vai ter 3 vezes menor. E vai acontecer a mesma coisa com o cilindro e com o cone. Então, se o cone tiver a mesma base, então o mesmo tamanho de círculo, e a mesma altura do cilindro, seu volume será 3 vezes menor. Tá vendo? Ó, eu vou lá preencher e vai dar exatamente 1/3. Ó. Eu preciso de 3 desses cones para encher e formar um cilindro. Tá vendo? Ó, a mesma altura. E aí eu vou precisar de 3 para encher. Tudo bem? Então, o que eu estou fazendo? Ó, o volume da pirâmide ela é 1/3 da área da base vezes a altura, que é o volume do prisma. E o volume do cone ele é 1/3 da área da base vezes a altura, que seria o volume do cilindro. Tudo bem? Pode usar o πr² aí que você já sabe. Tá legal? Bem tranquilo, bem facinho também essa parte aí. Tá bom? Bom, aí eu só queria completar com vocês, nessa aula aqui, bastante teoria, falar um pouquinho das unidades de medida, tá legal? Então, como é que vão ficar as unidades de medida aí? Eu vou usar a escadinha, né? Então, eu conheço as unidades de medida cúbica, que é o quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, decímetro cúbico, centímetro e milímetro cúbico, tá? Na mesma ideia que a gente tinha feito lá com as medidas de comprimento e as medidas de área, tudo bem? Então eu vou colocar as unidades na escadinha. Aí o que acontece? Se você descer a escadinha, descer é fácil, então você multiplica por 1000, 1000 porque está elevado ao cubo, seria 10 vezes 10 vezes 10. E a mesma coisa, se você subir, você está dividindo por 10 vezes 10, 10 e 10, então você está dividindo por 1000. Tá bom? Então, olha, como é que vai ficar como vão ficar esses exemplos aí quando eu fizer a conversão. Ó, eu estou trabalhando com 30 metros e eu quero trabalhar com centímetros. Então, eu estou no metro cúbico aqui, ó, e eu quero chegar nos centímetros. Observe que você desceu 2 degraus. Então, você vai multiplicar por 1000 e depois por 1000, porque cada degrau você multiplica por 1000. Então, você está multiplicando por 1 milhão. Então, 30 metros cúbicos é exatamente isso, galera. São 30 milhões de centímetros cúbicos. É muita diferença, é assim que funciona quando você está trabalhando com unidades de volume. Tá legal? Como que vai ficar o 0,04? Como é que vai ficar o 0,04
centímetros para milímetros. Bom, centímetros está aqui, o milímetros é o degrau de baixo, desci um degrau, eu só multiplico por 1000. Aí eu vou fazer 0,04 vezes 1000, isso vai dar 40. Então, 0,04 centímetros cúbicos equivale a 40 milímetros cúbicos. Olha que diferença. Tá legal? E agora, como é que vai ficar quando eu estiver trabalhando com metro cúbico para quilômetro cúbico, tá? Então, eu estou no metro cúbico aqui e eu tenho que subir 3 degraus aí, 3 degraus para chegar no metro cúbico. Então, eu vou dividir por 1000, por 1000 e por 1000, certo? O primeiro dividido por 1000 vai matar os 3 zeros. E aí eu vou ter, então, 6 casas decimais para colocar, porque são mais 6 zeros aí. Olha lá. Então, eu estou falando de 0,00002 quilômetros cúbicos. É isso que você vai ter aí quando você estiver transformando de metro cúbico para quilômetro cúbico. Tudo bem? Subiu, divide, desceu, multiplica. Essa é a ideia. Tá legal? E aí, eu vou falar um pouquinho das medidas de capacidade. O que são as medidas de capacidade? São as unidades, né, múltiplos e submúltiplos do litro. Então, eu marquei aí, olha lá, ó, os valores aqui. Ah, faltou o centilitro ali. Deixa eu completar aqui. O mililitro, que é ml. Beleza. Bom, então eu estou fazendo aí as unidades, olha lá. Só que a diferença é que elas são unidades que são comuns de utilizar. O litro, na verdade, né, e o mililitro são as mais comuns aí. As outras você acaba não usando, tá? E elas são lineares, então elas valem a mesma ideia do metro, que é multiplicar ou dividir por 10, tá legal? Então vamos fazer alguns exemplos aí, ó. Como é que fica 1 litro para mililitro? Bom, se você está no litro, na mesma ideia que a gente fez lá no metros, como é que vai ficar? Bom, do litro para o mililitro, você desceu 3 degraus, né? Do litro para o mililitro, 1, 2, 3 degraus. Então, você multiplica 3 degraus, vezes 10, vezes 10, vezes 10, ou seja, vezes 1000. Então, 1 litro é 1000 mililitros. Ah, isso daí é fácil, professor, a gente já conhece. Maravilha, guarda aí. Aí agora, para fazer o contrário, como é que fica 1950 mililitros para litro? Bom, agora eu subi 3 degraus. Então, eu vou dividir por 10, dividir por 10 e dividir por 10. Isso vai dar para vocês 1,950 litros. Não chega a 2 litros. Tudo bem? Bem facinho, bem tranquilo. Por que eu estou falando de litros agora? Porque as figuras espaciais, elas também podem ser calculadas, né, a capacidade dela em litros. E eu consigo fazer uma associação. Então, olha lá, ó, eu consigo pegar, por exemplo, um cubo que tem 1 decímetro por 1 decímetro por 1 decímetro e encher ele com 1 litro de qualquer líquido que vocês pensarem aí, tá bom? Então, olha lá, ou sólido também, poder colocar areia, por exemplo, tá legal? Então, eu consigo pegar 1 vezes 1 vezes 1, que seria 1 decímetro cúbico, e esse valor equivale a 1 litro. Então, a gente já chega na nossa primeira relação. 1 decímetro cúbico vale 1 litro. Aí, vale lembrar também que 1 decímetro é a mesma coisa que 10 centímetros. Então, esse mesmo volume, que é 1 decímetro cúbico, ele é 1000 centímetros cúbicos, porque desceu um degrau da sua escadinha, então você multiplicou por 1000. Então, esse 1 centímetro cúbico também tem capacidade de armazenar 1 litro. Só que você sabe que 1 litro é 1000 mililitros. A gente acabou de fazer. Então, significa que 1000 centímetros cúbicos é 1000 mililitros. Ou seja, 1 centímetro cúbico é 1 ml. Então, você pode guardar aí que 1 centímetro cúbico é 1 ml. Tudo bem? E aí, fazendo de maneira análoga, o metro cúbico são 1000 litros. Então, essas são as 3 relações que você faz de equivalência entre metros, centímetros e decímetros cúbicos para litros e mililitros, tá legal? Então, vamos fazer uns exemplos aí. Como é que vai ficar a conversão de 3 metros cúbicos para litros? Bom, eu sei que cada metro cúbico é 1000 litros. Então, se tenho 3 metros cúbicos, eu tenho 3.000 litros, tá legal? E aí, ó, como é que ficariam 4 metros cúbicos para mililitros? Bom, se eu sei que 4 metros cúbicos equivale a 4.000 litros, e ainda eu tenho que 1 litro
é 1.000 mililitros, basta multiplicar aqui por 1.000. Então, eu tenho 4 milhões de mililitros aqui. Tá legal, gente? Bom, foi uma aula bastante teórica, bastante informação. Eu sugiro que vocês revejam esse vídeo, né? Aproveitem várias vezes aí para anotar as informações, porque é muito importante conhecer volume e capacidade do jeito que a gente fez, certo? Então, desejo vocês bons estudos aí e valeu pela atenção. Tchau!